Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, para nós continuarmos os nossos estudos aqui de Direito Tributário. E hoje nós vamos começar o nosso estudo inicial para a segunda fase da OAB. Vou começar com vocês com as aulas teóricas e hoje nós vamos falar de algumas considerações iniciais sobre o processo tributário que são necessárias para que a gente possa caminhar a cada aula. Pessoal, acompanhem sempre aqui no canal, vou sempre procurar postar vídeos novos aqui de dicas e de informações e conteúdos, seja de aula teórica e também aula prática, com a resolução de questões, para a gente se preparar para a segunda fase da OAB, que vai ser em janeiro do ano que vem, de 2024, para o pessoal que vai prestar o 39º Exame de Ordem na matéria em Direito Tributário. Então, o meu objetivo é ajudar vocês a compreender essa matéria e eu vou procurar aqui apresentar para vocês esse material para que a gente consiga entender como é basicamente o processo tributário e o que nós vamos analisar ao longo dessas aulas para a gente se preparar para a segunda fase, tudo bem? Pessoal, antes de começar, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, sugestões ao canal também deixem nos comentários, entrem em contato comigo. Eu tenho as minhas redes sociais que eu deixo aqui disponível, seja o LinkedIn, o Instagram, mas o que eu mais utilizo é o próprio YouTube, então se tiverem alguma consideração, alguma dúvida, por favor, passem nos comentários e eu estarei à disposição de vocês, tudo bem? Vamos começar então com as considerações? Pessoal, a primeira questão que eu gostaria de começar com vocês é entender o que é o processo tributário, para que a gente possa compreender aí os próximos passos da matéria e se preparar aí para a segunda fase. O direito processual tributário é um conjunto de regras judiciais, legislativas e administrativas que disciplinam as lides entre o fisco e o contribuinte. Como assim esse conjunto de regras? Pessoal, o que vai disciplinar este conflito que existe entre o Estado, que é o ente fiscal que cobra o tributo, e o contribuinte, que é o particular, que é cobrado, e quem tem que pagar o tributo é quem é cobrado? Então, nós temos o polo ativo, que é o sujeito ativo, que é o Estado, o fisco, e o sujeito passivo, que é o contribuinte. Quem vai disciplinar essa lide, esse conflito, quem vai mediar, será o processo tributário. E o processo tributário ele é um conjunto de regras, que vem do legislativo, a exemplo das leis que nós temos, o Código Tributário Nacional, a Constituição Federal, as leis federais, a exemplo da Lei de Processo Administrativo Fiscal, o Código Tributário, como eu disse, o Código de Processo Civil de 2015, que é usado como de maneira subsidiária ao processo judicial tributário. Enfim, esse conjunto de leis formam e moldam o processo tributário que vai mediar essa lide entre o Estado e o particular, entre o fisco e o contribuinte. Mas não apenas. Também as decisões administrativas acabam influenciando, como os decretos administrativos, como também as resoluções dos órgãos fiscais, a exemplo das instruções normativas da Receita Federal. Então, na esfera administrativa, também há normas e regras que moldam o processo tributário. E também as decisões judiciais, a exemplo das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Do Supremo Tribunal Federal, nós temos as famosas súmulas vinculantes, que têm força de lei. São decisões judiciais, são entendimentos judiciais já consolidados e que moldam também o processo tributário. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como também as decisões em segundo grau dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça, são decisões que moldam também o processo tributário. Então, o processo tributário é um conjunto dessas regras, do poder legislativo, da norma positivada, da lei, dos atos administrativos emitidos pelos órgãos fiscais, a exemplo das instruções normativas da Receita Federal, bem também como as decisões judiciais, a exemplo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que moldam, que disciplinam, que estabelecem as regras gerais do processo tributário e, claro, colaborado também com a doutrina, que também auxilia na moldura do processo tributário brasileiro. E o processo tributário que nós vamos estudar aqui no canal, ele se divide em duas grandes esferas. O processo judicial tributário, que é o que nós vamos começar a estudar aqui no canal,
que é geralmente moldado pelo Código Tributário Nacional e pelo Código de Processo Civil de 2015, nós não temos um Código de Processo Judicial Tributário. Então, nós usamos de maneira subsidiária o CPC 2015, que, em conjunto com o CTN, rege as regras gerais do processo judicial tributário, movido na esfera judicial. E na esfera administrativa, que é regido pelo próprio fisco, porque o fisco, ao mesmo tempo que ele é o ente público que vai cobrar o tributo, ele também é aquele que vai julgar o processo administrativo. Então, no processo administrativo, o fisco, ora é a parte interessada e ora o ente que julga. Então, o processo administrativo tributário, pessoal, é regido por várias leis, seja elas estaduais, municipais, federais, distritais. Mas como o exame da OAB, pessoal, vai cair um exame unificado para todo mundo, no exame da OAB não vai perguntar leis estaduais, nem municipais, nem distritais. O que nos interessa é a lei federal, que é regida pelo Decreto Federal 70.235 de 72, que rege, no âmbito da União, o processo administrativo fiscal federal. Então, com certeza, vamos ter questões de segunda fase perguntando, no âmbito administrativo federal, o que se deve fazer. A Secretaria da Receita Federal do Brasil está propondo uma ação administrativa em face do devedor contribuinte X. O que se deve fazer? Como eu vou saber disso? Está previsto aí no Decreto Federal 70.235. Então, essa é uma lei, pessoal, que vocês têm que levar na segunda fase para consultar, tá? Então, tem que estar isso no VADMECUM de vocês, esse Decreto Federal 70.235 de 72, que rege o processo administrativo fiscal federal. Esse sim vai ser cobrado em segunda fase. Não vai ser cobrado, pessoal, lei estadual municipal, até porque a prova é única em todos os estados e em todas as cidades do país. A segunda fase em tributário da OAB, assim como todas as outras segundas fases, vão ser uma prova única para todo mundo. Então, pessoal, na segunda fase da OAB não vão perguntar, mas eu estou aqui no estado de São Paulo, mas eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro. Será que vão perguntar a lei do meu estado ou vão perguntar do estado vizinho? Gente, despreocupe com isso. A prova é federal que vocês vão prestar. A prova é da União, é nacional. Então, o que vai cobrar na segunda fase da OAB é apenas leis federais. Então, isso que nos interessa aqui. Por isso que eu estou fazendo ênfase aqui com o Decreto Federal 70.235 de 72, que vocês têm que levar com vocês no VADMECUM para a segunda fase. Tudo bem? Então, essas vão ser as leis principais que nós vamos usar aqui para estudar, primeiro, o processo judicial tributário e depois o processo administrativo tributário ou fiscal, tanto faz. Tudo bem? Essas são as considerações aqui gerais do que é o processo tributário. E quais são os princípios que regem o direito tributário? Dentre tantos, pessoal, há exemplo do princípio da autotutela dos atos administrativos. E falando em atos administrativos, quando a gente fala em administração pública, nós estamos falando num conceito macro, num conceito geral, num conceito grande. Então, quando eu falo em administração pública, eu estou falando de um ente público que é dividido em vários ramos. O Estado tem várias ramificações, e dentre elas a ramificação fiscal, tributária, também conhecida como fazenda pública. Então esse nome que a gente escuta, fazenda pública, nada mais é do que a especialidade do Estado que cuida da arrecadação tributária. E o que rege a administração tributária, por exemplo, são os princípios que estão elencados, e eu coloquei até aqui embaixo no slide, no artigo 37 caput da Constituição. Lá está falando dos princípios gerais da administração pública, que também inclui a administração fiscal. Então, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Por exemplo, vamos citar um exemplo de um ato administrativo fiscal, o lançamento tributário. O lançamento tributário é um ato administrativo. O ato administrativo de lançar o tributo, de constituir o crédito tributário, ele deve seguir o princípio da legalidade. Ele deve observar o que a lei determina. Deve observar a impessoalidade. Não deve fazer favoritismos de um para com o outro. Deve-se tributar a todas as pessoas, de maneira impessoal, de maneira a aplicar para todo mundo, garantindo a isonomia. Deve haver moralidade. Por que moralidade? Por que o artigo 37 fala da moralidade? Porque o ato administrativo deve ser praticado com honestidade, buscando o valor devido do tributo, não cobrando a mais do que é devido,
buscando a honestidade, a moralidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, para que o ato administrativo não seja desproporcional e não fira o interesse particular. Porque lembra, pessoal, que existe uma discrepância entre o particular e o Estado. O Estado está muito acima do particular, porque ele guarda em si o interesse público. Então, o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Então, por conta desse peso que o Estado tem, ele não pode usar do seu poder de maneira abusiva. Ele deve usar com moralidade, com proporcionalidade, com razoabilidade. Isso o artigo 37 fala. Pessoalidade e eficiência. Desculpa, pessoal, eu quero ver com vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no artigo 37. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no artigo 37, caput, pessoal. Tem uma questão que eu queria falar com vocês. Vamos lá. O artigo 37, vamos dar uma olhadinha aí no Vademecum, se vocês estiverem aí com vocês. O artigo 37, ele fala sobre as regras gerais da administração pública, né? E isso inclui, obviamente, a administração fiscal. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar no meu Vademecum. Achei. Então, ele fala dos princípios que regem todos os entes federativos. Então, pessoal, esses princípios que eu estou falando aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são princípios que regem os 4 entes federativos, não é só a União. Então, esses princípios da administração pública devem ser observados pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal e também pelos entes que também contribuem ao Estado. Então, não só a administração direta com os entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, mas também da administração indireta, formada por autarquias, por fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Também esses entes devem observar os mesmos princípios. Princípio da publicidade, que é esse P, pessoal. Os atos administrativos devem ser públicos, inclusive o lançamento tributário. Lembra que a gente já estudou para a primeira fase que uma vez lançado o tributo, o fisco tem que entregar para o contribuinte uma notificação do lançamento tributário? O que é essa notificação? É dar publicidade do ato, é mostrar que o tributo já foi constituído, é mostrar para o contribuinte dizendo para ele o seguinte: olha, nós já lançamos esse tributo, nós vamos cobrá-lo de você. E você vai ter que ter um prazo aí para impugnar, para apresentar uma defesa ou para você pagar o tributo devido. Então, por que eu tenho que tornar os atos públicos? Por que os atos da administração pública devem ser apresentados a todos? Por que deve haver publicidade dos atos do Estado? Para que todos tenham conhecimento e possam ter, uma vez conhecidos esses atos, apresentar uma defesa, impugnar estes atos, porque se houver alguma ilegalidade, se houve alguma ilegalidade, por exemplo, na cobrança de um tributo, como é que eu vou saber? Eu tenho que ser antes notificado disso, através da notificação do lançamento. Então, uma vez notificado, uma vez dado publicidade a este ato administrativo, eu vou poder apresentar a minha defesa. Então, a publicidade ela também serve para proteger o contribuinte e concedê-lo a possibilidade de saber o que está acontecendo. Então, todo ato administrativo, inclusive o ato fiscal de lançamento, deve ser público. E o princípio da eficiência também é previsto no artigo 37. Os atos públicos, judiciais e administrativos devem prezar pela maior celeridade possível, pelo menor custo e atendendo o interesse público. Isso é eficiência. A eficiência não é só algo rápido, mas é algo rápido que seja menos custoso para o Estado e atenda o interesse público, o interesse da coletividade. Então, todo ato que o Estado pratica, inclusive os atos fiscais, devem observar o disposto do artigo 37 caput. E não é só aplicado à União, mas também aos estados, municípios e ao Distrito Federal. E uma questão que eu destaquei aqui é o princípio da autotutela. O que isso significa? O Estado ele também pode rever os seus próprios atos. Assim como o Estado pode observar a lei, e deve observar a lei, não só pode, como deve observar a lei ao praticar os seus atos, muitas vezes pode acontecer que o Estado, sem saber, praticou um ato ilegal ou até inconstitucional. O Estado pode, sem ser chamado pelo Poder Judiciário, ele pode, por iniciativa própria, rever o seu ato? Pode. Se ele observar de ofício que houve alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, inclusive questionado na esfera administrativa, o Estado pode rever o seu próprio ato.
Esse é o princípio da autotutela. Eu revejo o meu ato. Então, por exemplo, o Estado pode verificar, pera lá, esse tributo que eu lancei, ele é ilegal. Então, eu tenho que rever. Ele está ilegal, ele está inconstitucional, ele está cobrando um tributo a mais, ele está com valor errado, foi calculado errado. Esse IPTU, o município percebeu, por exemplo, que o IPTU que eu estou cobrando do contribuinte é muito alto, então vou corrigir esse valor. Ele pode corrigir de ofício? O ente público pode de ofício fazer essa correção do ato que ele mesmo praticou? Pode. E qual é o nome disso? Princípio da autotutela dos atos administrativos. O ente público que praticou aquele ato revê o seu próprio ato e, se observar algum vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, ele revoga este mesmo ato. E isso pode acontecer, inclusive, pessoal, no caso da anistia. Lembra que a gente estudou sobre a anistia e isenção, a diferença de um e outro? A anistia é concedida por ato administrativo, diferente da isenção que é concedida por lei. Então, quando o ente público concede uma anistia de um tributo, ele pode revogar essa anistia a qualquer tempo? Pode. Inclusive, ele não gera direito adquirido, porque é um ato administrativo que pode ser revisto pelo próprio ente que concedeu. Então, quando eu falo aqui, quando eu estou dizendo ente, o Estado, eu não estou falando só o Estado membro, São Paulo, Rio, Minas. Estou falando do ente público como um todo, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Então, o ente estatal que concedeu aquele benefício, aquela anistia, ele pode rever de ofício. Ele pode ver, pera lá, essa anistia foi concedida de maneira desproporcional, eu quero rever esse ato. Ele pode fazer isso? Pode. E qual é o nome disso? Princípio da autotutela. Então, o Estado não precisa esperar uma ação no Poder Judiciário para que o Poder Judiciário reveja o ato do próprio Estado, decretando a sua ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não precisa disso. O Estado pode, da sua própria iniciativa ou na própria esfera do processo administrativo, verificar que o seu ato está ilegal. Então, vamos supor que eu, contribuinte, estou questionando um lançamento. O que eu faço? Vou na esfera administrativa e proponho uma ação de impugnação de lançamento tributário. Isso é uma ação administrativa. E aí o ente estatal que vai verificar essa ação vai verificar o seguinte: pera lá, o contribuinte Lucas tem razão. Ele realmente não está devendo esse tributo. E ele está impugnando esse lançamento que eu, ente estatal, fiz. O que eu, ente estatal, vou fazer? Em vez de esperar abrir um processo judicial, eu vou rever o meu próprio ato e corrigir aqui de ofício. Eu posso fazer isso? Posso. O ente público pode fazer isso? Pode. Ele faz de ofício. A autoridade pública, o prefeito do município, o governador do estado, o presidente da república, não importa. O ente estatal pode e tem esse poder de rever os seus próprios atos, que é o princípio da autotutela. Tudo bem? Quais outros princípios que regem também o processo tributário? Os princípios gerais da Constituição, que dentre eles, como eu citei, o artigo 37 caput, e dentre muitos outros, por exemplo, devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, haver o direito a recurso. Então, se a decisão de primeiro grau não foi favorável a mim, eu proponho um recurso para que no segundo grau eu tenha o meu direito concedido. Então, por exemplo, na esfera judicial, o juiz federal de primeiro grau não concedeu o meu pedido. Eu posso propor um recurso de apelação para que o Tribunal Regional Federal reveja a decisão daquele juiz? Posso. Esse é o princípio do duplo grau de jurisdição. É o direito de recurso, de acessar um grau superior para rever o ato que foi praticado pelo grau inferior. Esse duplo grau de jurisdição não é também só aplicado à esfera judicial, é também na esfera administrativa. Nós temos os tribunais administrativos. Aqui em São Paulo nós temos o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas. Nós temos na esfera federal o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É claro que para a nossa prova da segunda fase do OAB, ele vai perguntar apenas no âmbito federal. Mas isso eu estou dizendo para vocês, pessoal, que é importante dizer que esse duplo grau de jurisdição não é aplicado só na esfera judicial, é também na esfera administrativa, para que todos, inclusive na esfera administrativa, tenham acesso a um duplo grau de revisão da decisão. Então, se na esfera administrativa o primeiro grau não foi favorável ao meu caso, eu posso recorrer da decisão em um grau superior? Posso. Isso é o duplo grau garantido pela Constituição, a exemplo do artigo 5º, tá? O direito à ampla defesa, que é muito famoso e é garantido tanto na esfera judicial e administrativa, assim como na esfera judicial eu posso me defender, seja, por exemplo, na fase de execução fiscal ou numa fase normal do processo, eu proponho uma contestação.
Na esfera administrativa também posso me defender. A exemplo da ação de impugnação de lançamento tributário. É um direito à defesa que eu tenho em face do Estado que está me cobrando indevidamente de um tributo. E quais são os princípios também que regem o processo tributário? Também são regidos e previstos no Código de Processo Civil de 2015, que é geralmente aplicado de maneira subsidiária para o processo judicial tributário, que prevê o princípio da celeridade, o processo deve ser célere, rápido, garantir a igualdade de condições de tratamento entre o sujeito ativo e passivo, a tutela jurisdicional, garantir o acesso do contribuinte, da pessoa, do jurisdicionado, da pessoa que acessa o judiciário, acessar a demanda judicial, ou seja, o que é a tutela jurisdicional? É o direito que todos têm de acessar o poder judiciário. Todos, seja o Estado, seja o particular, todos, sem exceção, têm direito de acessar o poder judiciário e requerer o seu direito. Essa é a tutela jurisdicional. Assim como também a motivação das decisões judiciais. O que é a motivação das decisões judiciais? Toda decisão judicial, assim como as decisões administrativas, devem apresentar como requisito a sua motivação. Então, se o juiz de primeiro grau foi contra o meu caso, não atendeu o meu pedido, ele tem que apresentar um motivo por isso. Então, deve haver a motivação, a fundamentação jurídica pela qual o juiz negou o meu pedido. Esse é o princípio da motivação da decisão judicial. Inclusive, se a decisão judicial não apresentar motivação, ela pode ser até decretada nula pelo próprio tribunal. Então, toda decisão judicial, seja de primeiro ou de segundo grau, deve haver uma motivação, deve haver uma fundamentação jurídica que esteja acompanhada a ela, até prezando pelo princípio da publicidade. Todos devem ter acesso às decisões judiciais e saber o que o juiz decidiu sobre aquele caso e sobre qual argumento. Então, isso é o princípio da motivação da decisão judicial. O juiz deve apresentar na sua petição inicial, assim como os desembargadores devem apresentar nos seus acórdãos, assim como os ministros devem apresentar em suas sentenças, apresentar a motivação, o que justificou aquela decisão judicial favorável ou desfavorável ao meu pedido. Tudo bem? Esses são princípios gerais. Pessoal, quais são as ações que nós vamos ver aqui, estudar aqui no canal com calma? Nós vamos ter uma aula para cada uma delas, tá? Mas quais são as ações que caem em segunda fase em tributário? Nós temos a exemplo da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ação anulatória de débito fiscal, ação de consignação e pagamento, ação de repetição de indébito, o famoso mandado de segurança, que é um remédio constitucional, ação cautelar, ação rescisória e ação de execução fiscal, que é proposta pela Procuradoria. Pessoal, tudo isso a gente vai ver com calma, estou dizendo aqui de maneira geral para a gente ter uma noção como vai ser a nossa jornada aqui no canal, para a gente saber quais são as peças. Ah, mas professor, eu vou ter que decorar todos esses tipos de ação? Pessoal, vocês vão entender que essas ações têm um formato só. O que muda é a nomenclatura ou a fundamentação, mas a formatação é a mesma. Pessoal que for estudar comigo para a segunda fase vai ver que a formatação de uma ação, de uma petição inicial, de um pedido que eu proponho de início na esfera judicial, ela tem uma formatação única, já estabelecida pelo artigo 319 do Código de Processo Civil. O artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, ele já estabelece qual que vai ser o molde de toda ação. Não importa se a ação é de ação declaratória, anulatória, consignatória, ou repetição, ou mandado de segurança. Não importa. A formatação é a mesma. Nós vamos entender como é que é formada uma ação, como é que é estruturada essa ação, e nós vamos entender isso nas aulas práticas aqui do canal. Então, todos esses tipos de ações, elas têm uma formatação só. Só muda a sua fundamentação e o motivo que você está propondo. Por que eu proponho uma ação declaratória? Por que eu proponho uma ação anulatória? Por que eu proponho uma ação de consignação em pagamento? Depende de cada fase do processo. E nós vamos ver isso, inclusive. Né? Até quando a gente for treinar nas aulas práticas, pessoal, nós vamos fazer as aulas de identificação de peças. É fundamental que a gente treine em identificação de peças. Porque identificando a peça, na segunda fase, nós conseguimos fazer esta peça judicial. E lembrando, pessoal, mesmo cada uma dessas peças tendo um nome diferente, elas têm a formatação igual. Então, as ações têm a formatação estabelecida pelo artigo 319.
O que muda, talvez, é na fase dos recursos, mas na fase de ação, a formatação é basicamente a mesma. Então não se assustem com essa quantidade enorme de nomenclatura. Ai, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Pessoal, a formatação é a mesma, vocês vão ver isso. O que muda é a fundamentação para cada uma dessas ações, o motivo que você está propondo. E como é que eu vou saber qual tipo de ação propor? Nós vamos fazer esse treino aqui no canal, onde nós vamos fazer uma aula de identificação de peças e entender por que eu estou propondo aquela ação, por que nessa questão aqui eu proponho uma ação anulatória e não uma ação declaratória, o que na questão está dizendo, quais elementos tem nessa questão, como é que eu posso identificar se eu proponho uma ação, um recurso ou uma defesa, como eu posso fazer isso? Nós vamos treinar isso na prática, tá? Então eu só estou colocando aqui para a gente entender o que nós vamos tratar aqui no canal, os tipos de ações para a segunda fase, tudo bem? E nós também temos os meios de defesa e recursos na esfera tributária. Nas defesas, nós temos na esfera da execução fiscal, nós temos os embargos à execução fiscal, nós temos a exceção de pré-executividade, nós temos na esfera administrativa a ação de impugnação do lançamento do tributo, nós temos a contestação, que é muito famosa no CPC, que é o meio de defesa mais comum, inclusive conhecido no CPC. Então, tudo isso nós vamos ver os meios de defesa que o contribuinte pode fazer na esfera judicial e também na esfera administrativa, a exemplo da ação de impugnação de lançamento de tributo. Então, nós vamos ver isso na esfera judicial e administrativa, como se produz cada uma dessas peças para a segunda fase. E nós temos também os recursos. Se no primeiro grau o meu pedido não foi aceito, eu tenho o direito de recorrer a um grau superior, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, aos tribunais superiores. Então, eu tenho o direito de recorrer de uma decisão de primeiro grau. Nós vamos ver os tipos de recursos. O agravo de instrumento, que inclusive foi perguntado no exame passado. O pessoal que fez o 38º exame de ordem da OAB sabe que na segunda fase em tributário caiu o agravo de instrumento, peça clássica. Nós também temos a apelação e nós temos os embargos de declaração, que também é um tipo de recurso que nós vamos também analisar. Tudo bem? Então, nós temos o meio de ação, meio de defesa e recursos. Tudo isso com calma, nós vamos analisar aqui no canal. Pessoal, espero ter ficado claro aqui a aula. Essa aula foi bem expositiva, foi bem geral, para a gente entender com mais profundidade, aos poucos, como se dará a caminhada de cada uma dessas aulas aqui no canal. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E, pessoal, quem quiser os slides aqui, eu posso compartilhar esse material com vocês por e-mail. Só me passe o e-mail de vocês que eu compartilho o canal, tudo bem? Vou tirar aqui dos slides. Quem quiser, só me passe o e-mail que eu compartilho o material com vocês, tudo bem? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.